Insuficiência venosa crônica. Diagnóstico e tratamento. Introdução. Insuficiência venosa crônica, IVC, pode ser definida como o conjunto de manifestações clínicas causadas pela normalidade, refluxo, obstrução ou ambos, do sistema venoso periférico, superficial, profundo ou ambos, geralmente acometendo os membros inferiores. Entre os fatores de risco para o desenvolvimento da doença podemos citar o aumento da idade, o sexo feminino, particularmente no CEAP C1 e 2, nos CEAP C4 a 6 parece não haver diferenciação, o número de gestações, obesidade e histórico familiar. Os dados quanto à participação do fumo, dos contraceptivos orais e da terapia de reposição hormonal na origem da doença venosa permanecem controversos. A doença venosa é uma das patologias mais prevalentes no mundo. Estudos internacionais apontam que até 80% da população pode apresentar graus mais leves como o CEAP C1. Os graus intermediários podem variar de 20 a 64% e evolução para os estágios mais severos como o CEAP C5 e 6 entre 1 e 5%. Estudos nacionais apontam números semelhantes nos estágios iniciais e intermediários, porém com uma maior tendência à evolução aos mais graves podendo chegar a 15 ou 20% dos casos. Classificação Pico. P. Em doentes portadores de IVC. I. Utilizar a classificação CEAP. C. Não classificação. U. Estratifica o grau da doença e orienta o tratamento. Recomendação. Recomendamos a utilização da classificação CEAP para estratificação dos doentes com IVC. Evidência. A. É recomendado utilizar a classificação CEAP para estratificação dos pacientes com doença venosa crônica. Essa classificação, que substituiu amplamente as anteriores, é baseada nos sinais clínicos de C, etiologia E, anatomia A e fisiopatologia P. Tabela 1. Tabela 1. Classificação CEAP revisada em 2004. Classificação clínica C, Clinical Signs. 6.0. Sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa. C1. Telangiectasias e ou veias reticulares. C2. Veias varicosas. C3. Veias varicosas mais edema. C4. Hiperpigmentação ou eczema. C4b. Lipodermatosclerose ou atrofia branca. C5. Úlcera venosa cicatrizada. C6. Úlcera ativa. Classe S. Sintomático, ou seja, dor, sensação de aperto, irritação da pele, sensação de peso, câimbras musculares, outras queixas atribuíveis à disfunção venosa. Classe A. Assintomático. Classificação etiológica e etiologia. EC. Congênita. EP. Primária. ES. Adquirida ou secundária, pós-trombótica. EM. Sem causa definida. Classificação anatômica A. Anatomic Distribution. AS. Veias superficiais. AD. Veias profundas. AP. Perfurantes. AN. Localização não definida. Classificação fisiopatológica P. Patofisiologia. PR. Refluxo. PO. Obstrução. PRO. Refluxo e obstrução. PN. Sem fisiopatologia identificada. Apesar de ser reconhecidamente a mais difundida classificação sobre IVC, a classificação CEAP apresenta algumas limitações. Entre as principais, podemos citar a não adequação para ser utilizada como marcador da evolução dos tratamentos. Para tal finalidade existem outros sistemas de classificação como o Venous Clinical Severity Score, VCSS, que levam em conta parâmetros clínicos fornecidos pelos doentes e fatores objetivos determinados pelo avaliador, onde 10 parâmetros são pontuados de 0 a 3. Tabela 2. A tabela 2. VCSS, Venous Clinical Severity Score, deve ser analisada em detalhes fora do vídeo.
O VCSS fornece uma medida mais próxima da severidade da doença e seu impacto nas atividades de rotina e representa uma ferramenta útil para avaliar alterações após procedimentos para o tratamento e acompanhamento dos doentes. Outros instrumentos úteis para o acompanhamento dos doentes são os questionários de qualidade de vida específicos para as doenças venosas, como o questionário de Alberden, o CIVIC e o VENS, que consideram vários itens em termos de dor, cuidados pessoais, mobilidade, impacto nas atividades de rotina e até mesmo aspectos sociais, como vergonha de mostrar os membros em público. Fisiopatologia. Independente da causa, a hipertensão venosa é o núcleo central dos sintomas apresentados na IVC. Medindo-se a pressão venosa superficial distal nos membros inferiores de indivíduos normais, encontramos valores de aproximadamente 80 a 90 mmHg no repouso. Durante o exercício, esta pressão decresce, chegando a valores como 30 e 40 mmHg. Já em indivíduos que apresentam IVC, apesar da pressão inicial ser idêntica durante o repouso, a mesma diminui significantemente menos, para algo como 70 mmHg, ou mesmo aumenta, como na ocorrência de veias perfurantes insuficientes onde a pressão do compartimento muscular pode ser transmitida à superfície. Existe também uma boa correlação entre a pressão no exercício e a gravidade da IVC. Na IVC, a ocorrência de varizes primárias com disfunção da parede venosa, focal ou generalizada, parece causar a insuficiência das válvulas por afastamento de suas cúspides secundariamente a essa dilatação. A coluna de sangue formada gera uma pressão hidrostática progressivamente maior, que, com ou sem a participação de veias perfurantes insuficientes, termina por transmitir-se aos capilares sanguíneos. Num primeiro momento, ocorre apenas o aumento da saída de líquido e pequenas proteínas para o espaço extravasal. Nesta fase, isto é compensado pela reabsorção dos mesmos pelo próprio capilar durante o repouso, bem como pela capacidade de absorção do sistema linfático, que evita alterações maiores como o edema, caracterizando assim a fase CEAP segunda. Com a continuidade ou piora do quadro de hipertensão venosa, a entrada de líquido e proteínas no interstício ultrapassa a capacidade de captação capilar e linfática, ocorrendo o edema que caracteriza a fase CEAP terceira. Neste ponto, apesar de ainda não totalmente elucidado-se como causa ou consequência, mas de maneira muito importante na fisiopatologia da doença, soma-se ao processo a participação do sistema imunológico. Mediada pelas moléculas de adesão intercelular, e citocinas como interleucina, interleucinas 6 e 8, e fator de necrose tumoral, beta, ocorre um estímulo local à resposta inflamatória através de macrófagos e neutrófilos. Paradoxalmente, a presença destes fatores determina localmente um aumento da permeabilidade capilar com aumento do extravasamento, que agora passa a ser acompanhado de macromoléculas e mesmo de elementos figurados do sangue como as hemácias. Os fagócitos, na tentativa de absorver estes elementos, aumentam a produção de grânulos citoplasmáticos contendo radicais livres de oxigênio, potencializando ainda mais a resposta inflamatória local. O ambiente tecidual nas regiões mais acometidas começa a se tornar deletério às próprias células e, paralelamente a isso, o progressivo aumento da pressão no interstício passa a causar a diminuição de fluxo na microcirculação, com consequente diminuição de oxigenação e trocas metabólicas. A lise das hemácias libera hemoglobina, que no espaço extracelular é degradada a um subproduto, a hemosiderina, extremamente irritante aos tecidos. A somatória de hipoperfusão tecidual relativa e agressão celular com depósito de hemosiderina culminam na expressão da fase CEAP quarta. Suas principais características incluem o eczema de estase com ressecamento, descamação, adelgaçamento e prurido na pele, sinais inequívocos da alteração inflamatória. Uma dermatite ocre também é observada, sendo resultado dos depósitos dérmicos e subcutâneos de hemosiderina. Por fim, ocorre um processo de dermatolipoesclerose secundário à grande concentração de líquido e principalmente proteínas que ficaram retidas no interstício celular, levando primeiro ao endurecimento e aumento do poder oncótico intersticial e posterior à fibrose da pele e principalmente do tecido celular subcutâneo. O próximo estágio clínico passa diretamente ao CEAP sexta, quando o agravamento da condição tecidual é tal que proporciona a destruição da pele e solução de continuidade com os tecidos mais profundos, a denominada úlcera de estase ou úlcera varicosa.
Tal situação deve ser evitada ao máximo, visto que de 50 a 75% destas úlceras demoram de 4 a 6 meses para a cicatrização, enquanto pelo menos um quinto delas permanecem abertas por mais de 2 anos. A classificação CEAP-V aplica-se à CEAP sexta onde, seja através de melhora das condições hidrostáticas, seja pelos cuidados locais ou mesmo atenuação da resposta inflamatória, houve condições de ocorrer a cicatrização local da pele. Manifestações clínicas atribuíveis à doença venosa. 4.1 Sinais e sintomas. São considerados os principais sinais e sintomas de IVC: formigamento, dor, queimação, cãibras musculares, inchaço, sensação de peso ou de latejamento, prurido cutâneo, pernas inquietas, cansaço das pernas e fadiga. De forma geral, tais sintomas tendem a se acentuar durante o dia, especialmente após longos períodos em ortostase, e melhoram com a elevação dos membros. 4.2 Histórico. O histórico do paciente pode ajudar na diferenciação de varizes primárias, secundárias ou congênitas. Deverá ser questionado ao paciente para afastar causas secundárias. Presença de tromboflebite ou TVP anterior. Diagnóstico de trombofilia. Traumatismo prévio. Mulheres na pré-menopausa com veias varicosas devem ser questionadas sobre sintomas da síndrome de congestão pélvica, dor pélvica, sensação de peso, dispareunia. Histórico familiar de varizes. Cirurgias ou procedimentos para tratar varizes prévios. 4.3 Exame físico. Recomenda-se avaliação clínica à procura dos sinais de IVC, preferencialmente com a exposição dos membros inferiores desde os pés até a virilha, mas também com a possibilidade de avaliar o abdômen e região genital em casos específicos. O exame físico deve ser iniciado com o paciente em pé, após alguns minutos de ortostatismo, em uma sala com temperatura ambiente adequada, com boa iluminação, a fim de facilitar para o médico definir o tamanho, localização e distribuição das veias varicosas, presença e quantificação do edema, eventuais alterações de pele como hiperpigmentação, eczema, atrofia branca e úlceras cicatrizadas ou abertas. Após o exame em ortostatismo, o doente pode deitar e o restante do exame é concluído, incluindo palpação de pulsos para afastar alterações arteriais grosseiras. A avaliação inclui todas as faces de ambos os membros inferiores, que são avaliados individualmente e depois comparativamente, incluindo medidas nos pontos principais como tornozelo, panturrilha e coxa. Inspeção. Observa-se a distribuição dos trajetos varicosos e a natureza das varizes, isto é, sua morfologia e sua localização. Temos que definir se são varizes, veias reticulares ou telangiectasias. Se estão no trajeto da veia safena magna, parva ou se têm localização diversa e se esvaziam pela elevação dos membros. Presença de colaterais abdominais e pélvicas sugerem obstrução das veias ilíacas. Veias dilatadas muito proximais à raiz da coxa e fora da projeção da crosta da safena podem sugerir varizes pélvicas. As veias perfurantes nos membros inferiores que estejam muito insuficientes podem ser observadas pela simples inspeção. A observação do doente é feita com metodologia e sequência, examinando os dois membros inferiores de forma isolada e também comparativamente. As varizes primárias habitualmente são bilaterais em estágios diversos na evolução, ao passo que as secundárias tendem a ser unilaterais e o trajeto se apresenta de modo anárquico. A pele tem que ser observada com atenção para verificar modificações de cor e aspecto. Manchas ocres ou hiperpigmentação são decorrentes da insuficiência venosa crônica e localizam-se preferencialmente no terço inferior da perna na face medial, onde devemos verificar a presença de eczema, edema, varicoflebite e úlceras. Nas varizes primárias de forma geral, as úlceras não são muito extensas, ocorrem tardiamente e em geral são indolores, exceto na ocorrência de infecção. A úlcera tem a forma variada, mas os tecidos vizinhos apresentam outros sinais de hipertensão venosa tais como eczema, hiperpigmentação e fibrose, sendo seu fundo róseo, eventualmente friável e sangrante. Palpação. Verifica-se o edema e o estado do tecido celular subcutâneo.
Palpa-se os linfonodos e as varizes. É aconselhável ao doente a permanência em ortostatismo por alguns minutos, atitude esta que aumenta a sensibilidade do exame permitindo encontrar varizes muitas vezes não identificadas na inspeção visual. Palpa-se a tensão venosa e deve-se acompanhar o trajeto para verificar a existência de flebite. A palpação é preciosa na localização das perfurantes baseando-se nos defeitos da fáscia muscular. No caso de insuficiência de perfurante, o esvaziamento das veias permite a acentuação da depressão junto à botoeira. Existem várias manobras especiais para identificar a que tronco venoso pertence às veias insuficientes, assim como a prova de Schwartz em que se associa a percussão com a palpação. Consiste na percussão de trajetos venosos dilatados com a ponta dos dedos enquanto a outra mão espalmada percebe a progressão da onda sanguínea. Existem numerosos testes para verificar a localização da insuficiência valvar na junção da veia safena com o sistema profundo ou das veias perfurantes. Os mais usados são o teste de Brody-Trendelenburg e Perthes, também conhecidos como provas dos garrotes. A palpação de um frêmito junto ao trígono femoral na porção proximal anterior da coxa durante uma expiração forçada, manobra de Valsalva, sugere a insuficiência do ósteo da veia safena magna. Ausculta. De forma análoga, a ausculta de um sopro sobre trígono femoral durante uma expiração forçada, manobra de Valsalva, sugere a insuficiência do ósteo da veia safena magna ipsilateral. Durante o exame para avaliação da IVC, deve-se sempre ter em mente outros diagnósticos como doenças arteriais, ortopédicas, neurológicas, podem determinar disfunção da bomba da panturrilha, e malformações vasculares que interferem ou ao menos podem ser um diagnóstico diferencial importante com as doenças venosas. Diagnóstico complementar na doença venosa. 5.1. Ultrassom com Doppler. A ultrassonografia com Doppler é sem dúvida a mais útil ferramenta diagnóstica inicial na abordagem de doenças venosas crônicas. Suas vantagens incluem ser um exame não invasivo, poder ser repetido tantas vezes quanto necessário, reprodutível, permitindo tanto a avaliação anatômica do sistema vascular venoso, quanto sua fisiologia pela avaliação hemodinâmica do fluxo. O estudo pode ser realizado em modo B e com análise espectral pelo Doppler. Permite identificar a fisiopatologia do transtorno venoso, refluxo, obstrução, ou ambos, e localizar os segmentos venosos específicos com alterações, sistema profundo, sistema superficial, perfurantes. Normalmente são utilizados transdutores lineares de 5 a 7,5 MHz para avaliar o membro inferior até o ligamento inguinal, e um curvo de 2 a 3,5 MHz para avaliar os vasos ilíacos e a cava inferior cava. Normalmente se começa o exame com o doente em posição supina, onde é testada inicialmente a perviedade e a seguir as manobras de refluxo com Valsalva e compressões proximais. Os tempos de fechamento valvular podem variar entre segmentos, mas de forma geral, um tempo de fechamento acima de 0,5 segundos indica insuficiência valvular com 90% de sensibilidade e 84% de especificidade quando comparado à flebografia. Alguns autores sugerem que para vasos axiais maiores, veias femorais e poplíteas, tempos de até 1 segundo seriam aceitáveis como normais. O sistema superficial é avaliado à procura de segmentos obstruídos ou com refluxo, as manobras de compressão proximal. As veias safena magna, safena parva e suas principais tributárias devem ser descritas e seus diâmetros anotados nos diferentes segmentos do membro. As perfurantes insuficientes e dilatadas são identificadas e sua localização descrita em detalhes. Em pacientes portadores de VC dos membros inferiores, o uso de ultrassom com Doppler em comparação a outros métodos diagnósticos, o resultado foi a melhor relação risco-benefício. Recomendação: o ultrassom com Doppler deve ser o exame de escolha para o mapeamento inicial do sistema venoso superficial e profundo na IVC, nível de evidência A. 5.2. Fotopletismografia. O princípio da fotopletismografia reside no reflexo luminoso desencadeado pelos vasos subdérmicos e sua variação de acordo com o volume de sangue no vaso. Inicialmente desenvolvido para estudar a doença arterial, o método foi adaptado para o território venoso, onde leva em consideração o tempo de reenchimento local. 5.3. Flebografia.
A indicação para o uso da flebografia em pacientes com varizes diminuiu significativamente com o advento da USD. Na avaliação das veias superficial, perfurantes e profundas, DUS é pelo menos tão confiável quanto a flebografia. Em situações específicas como no diagnóstico de obstruções de veias pélvicas ou incompetência de veias gonadais e ilíacas e na avaliação de malformações vasculares, quando as alternativas técnicas de imagem não são conclusivas, a flebografia representa uma boa alternativa. Na presença de malformação vascular, síndrome pós-trombótica complexa ou casos de varizes recorrentes, a flebografia pode ajudar a obter informações como a origem do refluxo como no envolvimento de perfurantes e refluxo pélvico. 5.4. Angiotomografia venosa, TCV, e angiorressonância venosa, RMV. Apesar dos grandes avanços nas técnicas de obtenção e reconstrução das imagens do sistema venoso com a utilização de ambos exames, seu emprego na doença venosa permanece restrito. Suas principais indicações ainda residem nos casos onde o USD não é conclusivo, em especial nos casos de estenose ou obstrução do segmento venoso ilíaco-cavo e insuficiência de veias gonadais em associação com varizes pélvicas. Doentes com a função renal comprometida representam uma limitação à obrigatória utilização do contraste iônico na CTV e gadolínio na RMV. A RMV necessita de maior tempo para sua realização enquanto a CTV expõe o doente à radiação potencialmente nociva. 5.5. Ultrassom intravascular, IVUS. Realizado por punção venosa para passagem do transdutor pela veia-alvo, representa um exame invasivo, porém com bom potencial para a visualização de lesões do segmento ilíaco-cavo, particularmente estenoses relacionadas à síndrome de May-Turner-Cocker. Alguns estudos indicam como um bom método para a escolha dos tem uma vez indicado o tratamento, sendo esta aparentemente sua melhor indicação entre as doenças venosas não trombóticas. Em pacientes portadores de varizes MMI onde o USD não foi conclusivo ou suficiente, realiza-se a flebografia. Em comparação com o ultrassom com Doppler e outros exames para verificar se há melhor diagnóstico. Recomendação: recomendamos a realização de flebografia quando o exame de USD ou outros exames não forem conclusivos. Evidência: B. Nos pacientes com suspeita de estenose do segmento ilíaco-cavo, realiza-se USD transabdominal em comparação com flebografia, angiotomografia venosa, TCV, ou angiorressonância venosa, RMV, para verificar melhor sequência de investigação. Recomendação: na suspeita de estenose do segmento ilíaco-cavo, recomendamos investigação inicial com USD transabdominal, podendo ser seguido por flebografia, angiotomografia venosa, TCV, ou angiorressonância venosa, RMV. Evidência nível B. Nos doentes com varizes pélvicas, realiza-se USD transabdominal e transvaginal em comparação com flebografia, angiotomografia venosa, TCV, ou angiorressonância venosa, RMV, para verificar melhor sequência de investigação. Recomendação: na suspeita de varizes pélvicas, recomendamos investigação inicial com USD transabdominal e transvaginal, podendo ser seguido por flebografia, angiotomografia venosa, TCV, ou angiorressonância venosa, RMV. Evidência nível B. Tratamento. 6.1. Curativos e compressão na doença venosa. Existe uma enorme variedade de curativos e técnicas utilizados para o tratamento local da úlcera venosa. Estudos de melhor qualidade em grandes populações demonstram de forma geral que todos são boas alternativas, sendo que a sistematização e avaliação constante dos curativos são melhores que curativos aleatórios e não supervisionados. Outro ponto bastante constante foi a importância da associação dos curativos com algum tipo de compressão. Independente da técnica ou do material empregado, podemos considerar atualmente a compressão como a peça-chave do tratamento conservador, agindo diretamente sobre os mecanismos da fisiopatologia que levam ao aparecimento das úlceras e agravamento da doença. Nesse tópico dispõe-se de uma série de modalidades de compressão que incluem as meias de compressão gradual, bandagens elásticas e inelásticas e compressão intermitente. A explicação sobre a ação na fisiopatologia da doença venosa parece semelhante entre os métodos induzindo uma menor dilatação das veias superficiais e profundas,
Melhora da ação da bomba da panturrilha e uma ação anti-inflamatória que em conjunto determinam um menor edema e a diminuição da pressão venosa ambulatorial. Entretanto, estes achados são baseados em trabalhos de menor qualidade. O emprego de elastocompressão como terapia isolada de longa duração em pacientes sem úlcera, apenas sintomáticos, incorre em descontinuação do tratamento em cerca de 30% em 2 anos e 50% em 3 anos de tratamento. Alguns grupos específicos podem ter dificuldade no colocar ou tirar as meias, como o caso de idosos, portadores de alguma sequela neurológica, gestantes e obesos. Assim como certos grupos podem ter mais frequentemente problemas de adaptação com o uso da meia, como obesos e portadores de alterações da pele, como no caso de eczema. De forma geral, nos grupos sem úlcera que conseguem manter o tratamento, pode ser observado tanto uma melhora dos sintomas 54, como uma melhora nos questionários de qualidade de vida. Nos casos onde ocorreu a ulceração da pele, CEAP-C5-6, o emprego de compressão elástica ou inelástica, com níveis de pelo menos 40 mm Hg promoveu a cicatrização de forma mais eficiente. Em doentes com úlceras venosas, CEAP-C6 realiza-se curativos com compressão em comparação com curativos sem compressão para avaliar melhor cicatrização. Recomendação: recomendamos a utilização de curativos associados à compressão, sempre que possível, no tratamento das úlceras venosas. Evidência nível A. Após a cicatrização, as bandagens podem ser substituídas pelas meias de compressão gradual, em especial na síndrome pós-trombótica com oclusão crônica ou insuficiência recorrente do sistema venoso profundo, onde as soluções intervencionistas não são amplamente aceitas. Entretanto, como foi discutido anteriormente, a aderência do tratamento de longo prazo com a compressão isolada pode não ter a aderência desejada, e soma-se a isto o fato de que os tratamentos invasivos, quando possíveis, apresentarem índices de recorrência menores que a compressão isolada no longo prazo ou mesmo associada à compressão, o que parece a terapia ideal de longo prazo no sentido de minimizar sintomas e recorrência. Em doentes com úlceras venosas, CEAP-C6 realiza-se terapia de compressão e curativos em comparação com utilização de métodos de intervenção na doença venosa para avalizar diminuição de recidivas das úlceras crônicas. Recomendação: apesar da terapia de compressão e curativos serem recomendados como tratamento inicial, recomendamos a utilização de métodos de intervenção na doença venosa para minimizar as recidivas das úlceras crônicas. Nível de evidência B. O emprego de compressão pneumática intermitente, CPI, demonstrou-se útil, especialmente em casos de edema refratário e úlceras crônicas que não responderam à terapia clássica com compressão por pelo menos 6 meses e tratamentos invasivos para a correção da insuficiência venosa. Em doentes em pós-procedimentos para o tratamento da doença venosa, realiza-se terapia compressiva em comparação à não terapia compressiva para avaliar melhor recuperação. Recomendação: recomendamos compressão após os procedimentos invasivos para o tratamento da doença venosa, como termoablação, cirurgia e escleroterapia de veias tronculares. Nível de evidência A. O emprego de terapia de compressão após os procedimentos no território venoso, cirurgia, termoablação ou escleroterapia de veias calibrosas, se mostrou eficaz no alívio de dor ou desconforto, minimizar o edema pós-procedimento, diminuir a incidência de complicações como hematomas e TVP, além de encurtar o tempo de retorno às atividades habituais. O tempo e a extensão da compressão ainda são alvo de estudos para melhor definição, mas compressões acima de 20 mm Hg se mostraram mais eficientes que compressões mais suaves. Um ponto que vem sendo frequentemente levantado diz respeito à falta de mobilidade da articulação do tornozelo. O bloqueio dessa articulação e a falta de atividade podem ser relacionados à piora da manifestação clínica, CEAP, piora da parte hemodinâmica em pletismografia e comprometimento da função da bomba da panturrilha, determinando assim melhores índices e menor tempo de cicatrização das úlceras venosas. Apesar de ser de bom senso manter o doente se exercitando e melhorar sua função articular, os estudos nessa área ainda são pequenos e os dados precisam ser confirmados por pesquisas maiores. Doentes com sintomas atribuíveis à doença venosa, realiza-se flebotonicos comparando a não administração de medicação para avaliar diminuição de sintomas e edema dos membros inferiores. Recomendação:
O uso das medicações flebotonicas pode ser considerado para minimizar sintomas e edema dos membros inferiores na IVC. Nível de evidência B. Medicações venoativas ou flebotonicas. As medicações flebotonicas são utilizadas há muitas décadas, mas não de forma uniforme em todos os países. Apesar desse histórico, ainda são fonte frequente de debate quanto à sua utilidade e eficácia. Apesar da grande quantidade de compostos químicos, a origem de muitas é comum, podendo ser divididas em naturais, alfa ou gama-benzopironas, essinas, e sintéticas, dobesilato de cálcio e aminaftona. A ação destas drogas inclui a diminuição da permeabilidade capilar, efeito linfocinético, menor apoptose das células endoteliais e uma ação anti-inflamatória por diminuição da adesividade de células de defesa. Apesar dos inúmeros estudos existentes a respeito do tema, muitos apresentam problemas na seleção dos grupos, randomização ou avaliação do desfecho final. Atualmente, as drogas venoativas ou flebotonicas não podem ser consideradas um tratamento no sentido da cura ou mudança da evolução natural da doença, porém, os estudos disponíveis, incluindo meta-análises, indicam que pelo menos em 2 pontos a utilização dos flebotonicos pode contribuir no tratamento da doença venosa. São eles a diminuição do edema e o controle dos sintomas relacionados à presença da insuficiência venosa crônica em seus diversos graus de apresentação clínica. Doentes portadores de doença venosa CEAP-C1 realiza-se escleroterapia química, associados a métodos físicos comparando ao não tratamento para avaliar a eliminação de telangiectasias e veias reticulares. Recomendação: recomenda-se a utilização de métodos de escleroterapia química, podendo ser associados a métodos físicos para o tratamento da doença venosa CEAP-C1. Nível de evidência B. Escleroterapia. O procedimento escleroterápico consiste na injeção de determinada substância irritante ao endotélio vascular na luz de uma veia doente, incluindo veias tronculares com refluxo, varizes tributárias, veias reticulares e telangiectasias. Várias substâncias têm sido utilizadas com esse propósito: solução salina hipertônica, glicose hipertônica, glicerina cromada, oleato de monoetanolamina, polidocanol, álcool, entre outros, podendo ser divididos em irritantes diretos, desnaturantes de proteínas, ou desidratantes do endotélio, soluções hipertônicas, podendo ser injetados em forma líquida ou na forma de espuma em diversas concentrações e volumes, dependendo do vaso-alvo a ser tratado. Apesar de representar um método seguro, a escleroterapia não é isenta de riscos que incluem complicações locais como hiperpigmentação, necrose de pele e matting, mas também sistêmicas como reações alérgicas, cefaleia, distúrbios visuais, trombose venosa profunda, embolia pulmonar ou cerebral e morte, sendo assim recomendável ser realizada por médico com competência e conhecimento para diminuir e lidar com tais efeitos adversos. Não existem muitos estudos comparativos entre as substâncias utilizadas, mas revisões sobre este tópico não demonstraram superioridade de algum esclerosante sobre outro. Mas de forma geral, para vasos menores utiliza-se esclerosantes em pequeno volume e em baixas concentrações, e à medida que o calibre e a extensão dos vasos cresce, aumenta-se proporcionalmente a potência e volume do esclerosante. Apesar de ser considerado um método seguro, de fácil execução, de baixo custo e ambulatorial, existe um alto índice de recorrência, em especial em veias tronculares de grande calibre, podendo atingir 90% em 6 anos. Por outro lado, se presta muito bem como alternativa a um novo procedimento mais invasivo no caso de veias residuais ou recidivadas em curto prazo após um tratamento cirúrgico ou por termoablação. Para veias de maior calibre, acima de 5 a 7 mm, a injeção em forma de espuma, geralmente guiada por ultrassom, tem se demonstrado mais eficiente. Porém, não foi possível demonstrar a mesma superioridade em veias de menor calibre como reticulares e telangiectasias. Comparado com a cirurgia convencional, a escleroterapia com espuma se mostrou menos eficiente devido às maiores taxas de insucesso primário e recidiva em curto e médio prazo. De forma semelhante, as taxas de oclusão da safena insuficiente foram menores ao se utilizar espuma quando comparadas às técnicas de termoablação. Após tais considerações, a técnica de escleroterapia em vasos calibrosos pode ser considerada uma excelente opção em doentes com limitações de saúde e contraindicação a outros métodos,
que necessitem anestesia geral ou bloqueios como em idosos e também nos casos onde existam feridas, CEAP-C6, e como terapia única ou adjuvante aos outros métodos. O laser transdérmico pode ser uma alternativa em casos específicos, alergia ao esclerosante, fobia a agulhas, matching e falha na escleroterapia, no tratamento de telangiectasias e veias reticulares dos membros inferiores. Entretanto, vem se mostrando constantemente menos eficiente que a escleroterapia, necessitando mais sessões para alcançar o resultado esperado e com um custo maior. Em doentes portadores de doença venosa CEAP-C1 e 2 e insuficiência de safenas sem associação com sintomas de doença venosa, usa-se tratamento invasivo da safena em comparação ao tratamento conservador da safena para avaliar melhor evolução. Recomendação: recomenda-se não tratar invasivamente o refluxo de veias safenas sem associação com sintomas de doença venosa no CEAP-C1 e 2. Nível de evidência de técnicas endovasculares para o tratamento de veias de grande calibre. Nas últimas décadas, vários métodos vêm se apresentando como alternativas à cirurgia convencional com safenectomia e ressecção de tributárias. Entre os mais populares e estudados para o tratamento de veias tronculares, particularmente as safenas, podemos citar a termoablação por laser endovenoso, EVLA, ou por radiofrequência, RFA. Mais recentemente, outros métodos de ablação térmica utilizando vapor d'água, entre outros meios físicos, técnicas mistas mecanoquímicas, MOCA, e cola de senoacrilato vêm sendo pesquisados, porém ainda necessitam de maior avaliação crítica para um emprego regular e não serão abordados nesta revisão. Para o EVLA e RFA existem disponíveis ao menos 6 meta-análises, 31 estudos clínicos controlados com boa randomização, 6 comparativos mas sem randomização e 7 estudos clínicos prospectivos. Tumescência perivenosa. A injeção de líquido, geralmente solução fisiológica que pode ser associada a outros agentes como anestésicos, corticoide, bicarbonato e adrenérgicos, tem por finalidade primária fornecer uma barreira à dissipação da energia térmica para as estruturas adjacentes às veias como pele e nervos, mais comumente. Secundariamente, ajuda a comprimir a veia-alvo melhorando o contato da mesma com os diferentes dispositivos, ou causar espasmo de suas tributárias diminuindo os hematomas e dor pós-procedimento. Indicada nos procedimentos que utilizam energia térmica, pode ser dispensada nos métodos que utilizam colas e na ablação mecanoquímica, MOCA. Termoablação endovenosa com laser, EVLA, ou radiofrequência, RFA. Estas são as mais utilizadas técnicas de tratamento das veias tronculares por acesso endovascular. Os passos são muito semelhantes e incluem cateterização venosa distal guiada por ultrassom, posicionamento da fibra alguns centímetros distal à junção safeno-femoral, geralmente preservando a tributária mais superior, veia epigástrica superficial, tumescência perivenosa e ablação por retração da fibra utilizada. O índice de sucesso imediato por estas técnicas é muito alto, próximo a 100%, e permanece alto no médio prazo, entre 77% e 99% em um ano. Não foi observada diferença estatística em termos de segurança entre cirurgia e termoablação, sendo todas as técnicas consideradas de baixo risco quando executadas de forma adequada. As principais complicações incluíram TVP, 0,2 a 1,3% dos casos, e TEP, 0 a 3%, mas por este baixo risco. Profilaxia medicamentosa esta indicada apenas para casos de alto risco como doentes com TVP ou TEP prévios, trombofilia, idosos e portadores de câncer. Complicações específicas compreendem tromboflebite superficial, 7%, queimaduras de pele, 1%, hematomas, 3 a 7%, hiperpigmentação, 5%, e parestesia, 1 a 2%. Em doentes portadores de doença venosa CEAP-C2, sintomático, e C3 a 6 usa-se safenectomia ou termoablação das safenas insuficientes em comparação a outros tratamentos invasivos para observar melhor evolução a longo prazo. Recomendação: recomenda-se como primeira opção o tratamento através de safenectomia ou termoablação das safenas insuficientes nos CEAP-C2, sintomático, e C3 a 6. Nível de evidência A. Cirurgia convencional de veias tronculares. O tratamento cirúrgico se demonstrou superior em termos cosméticos e com melhora de sintomas atribuíveis à doença venosa quando comparado ao tratamento conservador.
Vários estudos demonstraram que a ligadura da crosta com safenectomia associada obteve resultados mais sólidos e duráveis que a ligadura isolada. Isto ocorreu com maior frequência nos casos onde as safenas eram mais dilatadas, geralmente acima de 7 a 8 milímetros. Os estudos têm demonstrado taxas de recorrência da doença venosa na ordem de 20 a 25% no longo prazo, 5 a 10 anos, e 1 a 10% no médio prazo, 2 a 5 anos, após o tratamento cirúrgico. A definição de recorrência inclui novas veias devido à progressão da doença, veias residuais que sobraram do procedimento inicial e recanalização venosa após escleroterapia ou ablação térmica. Em doentes portadores de safenas insuficientes, CAPC2-6, usa-se tratamento cirúrgico ou por termoablação das safenas insuficientes em comparação a tratamento cirúrgico ou por termoablação das safenas insuficientes complementado com escleroterapia para observar resolução completa do quadro de varizes. Recomendação: o uso de escleroterapia com espuma pode ser considerado como tratamento alternativo ao tratamento cirúrgico ou por termoablação das safenas insuficientes, CAPC2-6. Nível de evidência A. Tratamento das veias tributárias. A ressecção de veias tributárias insuficientes pode ser considerada uma terapia associada ao tratamento de veias tronculares ou um procedimento isolado para o tratamento do doente com insuficiência venosa crônica. A realização do tratamento das tributárias concomitante ao tratamento das veias tronculares quando estas estão alteradas, reduz a necessidade de reintervenções precoces 185, sendo que a extração mecânica, miniflebectomia, esteve relacionada com um menor índice de recorrência em 1 e 2 anos. O tratamento concomitante de veias tributárias também esteve relacionado com menos dor e melhor satisfação por parte do paciente. Este tratamento pode ser realizado pelas miniflebectomias ou por termoablação com laser endovascular. Em doentes portadores de veias tributárias insuficientes no CAPC2-6 realiza-se cirurgia convencional, flebectomia em comparação a termoablação com laser ou escleroterapia com espuma para observar melhor resultado. Recomendação: recomenda-se como primeira opção para o tratamento de veias tributárias insuficientes no CAPC2-6 a cirurgia convencional, flebectomia. Alternativamente pode-se utilizar a termoablação com laser ou escleroterapia com espuma. Nível de evidência A. Veias perfurantes. A associação de perfurantes insuficientes e doença venosa, particularmente com úlceras, é bem estabelecida há mais de 100 anos, e seu tratamento é amplamente aceito como uma forma eficiente de diminuir sintomas, agravamento da doença ou recidiva das eventuais úlceras. Foram propostas diversas formas de eliminar as perfurantes com refluxo. As mais conhecidas são as técnicas cirúrgicas com abordagem direta ou através de incisões distantes da área lesada, Linton e Felder, e a ligadura endoscópica subfacial de perfurantes, CEPS. Mais recentemente foram introduzidos métodos menos invasivos, em geral guiados por ultrassom, onde se faz a injeção de esclerosante ou ablação térmica da perfurante doente. Por serem mais simples de serem realizados, muitas vezes de forma ambulatorial e com resultados ao menos comparáveis aos métodos tradicionais, tais técnicas vêm paulatinamente substituindo as anteriores. Não há evidência de benefício ao se tratar perfurantes em CEAPS baixos, 1-3, porém nos casos mais severos, CEAP 4-6, o tratamento de uma perfurante calibrosa, maior ou igual que 3,5 mm, e com refluxo significativo, maior ou igual que 0,5 segundos, relacionada ao local das alterações cutâneas parece melhorar de forma importante os sintomas e aumentar de forma significativa a chance de cicatrização de uma eventual úlcera venosa. Em doentes portadores de veias perfurantes insuficientes com CAPC4 a C6 realiza tratamento invasivo comparado ao tratamento conservador para observar melhor evolução. Recomendação: recomenda-se o tratamento das veias perfurantes insuficientes relacionadas à área doente nos CAPC4 a C6. Nível de evidência B. Em doentes portadores de estenose do segmento iliacocável com a presença de sintomas importantes no membro ipsilateral realiza-se angioplastia com balão seguido de colocação de stem autoexpansível no segmento afetado em comparação ao tratamento conservador para observar melhor evolução.
Recomendação: na estenose do segmento ilíaco-cava e com a presença de sintomas importantes no membro ipsilateral, recomenda-se a angioplastia com balão seguido de colocação de stem autoexpansível no segmento afetado. Nível B de evidência. Tratamento das estenoses do segmento ilíaco-cava. Quando se opta pelo tratamento de estenoses do segmento ilíaco-cava, é amplamente aceito que tal tratamento tenha por primeira opção a dilatação percutânea com balão seguida pelo posicionamento de um stem autoexpansível. Quando a trombose crônica associada ao segmento-alvo, a recanalização pode ser obtida de forma habitual pela passagem de fio-guia através do trombo e dilatação normalmente. O emprego do stem minimiza as frequentes reestenoses imediatas e fornece um suporte à veia comprometida, que eventualmente recebe uma compressão extrínseca, por exemplo pela artéria ilíaca comum esquerda, síndrome de May-Turner-Cokia. Atualmente já existem stents dedicados ao território venoso, porém ainda não existe dados suficientes para avaliar sua utilidade, especialmente em médio e longo prazo. O sucesso técnico do procedimento é muito alto de forma precoce, 87 a 100% dos casos, especialmente sem a presença de trombose local. Uma vez optado pelo implante de um stem, o ultrassom endovascular, IVUS, parece ser mais preciso na caracterização da morfologia e extensão da lesão venosa ilíaca e visualiza melhor detalhes como o diâmetro da luz e a presença de lesões intraluminais, tais como as trabeculações. Também é importante que a extremidade proximal e distal do stem inclua um segmento venoso saudável e como a lesão verdadeira frequentemente cede a extensão determinada na flebografia, o IVUS é útil na escolha do melhor stem. Os índices de perviedade de médio e longo prazo, 6 a 72 meses, permaneceram aceitáveis com números próximos a 80%. Os índices de fechamento de úlcera acompanharam estes numerosos. Cerca de 50 a 90% dos casos tiveram sua úlcera cicatrizada em um tempo médio menor que 6 meses, e a recidiva ocorreu em 8 a 20% dos doentes após 12 a 36 meses. Apesar dos bons números, o tratamento deve ser criteriosamente indicado. Existe uma grande dissociação entre a presença da compressão ilíaca e a apresentação clínica da doença, sendo a identificação da estenose ou compressão desse segmento venoso relativamente comum, mas a ocorrência de sintomas muito mais rara. Assim sendo, é recomendado para obter os melhores resultados, que apenas os pacientes com sintomatologia muito intensa, edema incapacitante, úlcera venosa e claudicação, onde já se tentou o tratamento clínico, compressão curativos, por pelo menos 12 meses recebam o tratamento intervencionista. Em doentes portadores de estenose do segmento ilíaco-cava com indicação de correção emprega-se o IVUS em comparação ao seu não emprego para observar melhor confirmação diagnóstica e escolha do stem. Recomendação: para o tratamento da estenose do segmento ilíaco-cava, deve ser considerado o emprego do IVUS para confirmação diagnóstica e escolha do stem. Nível de evidência C. Em doentes portadores de varizes pélvicas sintomáticas realiza-se embolização com molas, plugs ou escleroterapia transcateter, utilizados isoladamente ou em conjunto comparados ao tratamento conservador para observar resultado de longo prazo. Recomendação: em doentes com varizes pélvicas sintomáticas, recomenda-se como tratamento de longo prazo a embolização com molas, plugs ou escleroterapia transcateter, utilizados isoladamente ou em conjunto. Nível C. Varizes pélvicas. O refluxo das veias ovarianas e ou das veias ilíacas internas e suas tributárias podem estar associadas a sintomas como dor pélvica, dispareunia e disúria e quando isto ocorre, podemos chamar essa associação de síndrome da congestão pélvica. A apresentação clínica ainda inclui a presença de veias dilatadas na região genital e agravamento dos sintomas no período menstrual. O diagnóstico é baseado nos sinais e sintomas apresentados e a confirmação pode ser realizada através de exames complementares como ultrassonografia Doppler abdominal, pélvica e transvaginal ou angiotomografia e angiorressonância venosas. De forma geral, uma veia ovariana ou US Doppler com mais de 6 mm de diâmetro está muito associada à síndrome de congestão, bem como a presença de 4 ou mais veias parouterinas dilatadas, com 4 mm ou mais. E uma veia ovariana com 8 mm numa angio-CT venosa ou angio-RM venosa.
O tratamento inicial consiste no bloqueio hormonal com supressão da função ovariana, porém esta abordagem se destina ao curto prazo, enquanto uma resolução mais definitiva é planejada para as doentes muito sintomáticas. O tratamento endovascular das veias comprometidas vem se mostrando a melhor opção com alívio dos sintomas em 50 a 80% dos casos. A técnica preconizada inclui o uso de escleroterapia com espuma transcateter associada a molas e ou plugs oclusores. As taxas de sucesso e recidiva são aceitáveis e muito semelhante ao tratamento clássico com abordagem cirúrgica da pelve, eventualmente necessitando esterectomia.